Muy buenos días Muito bom dia a todos los a presentes todos os presentes allá en lá Asunción, em Paraguay. Assunção, Paraguai. Hoy, Hoje, 14 de febrero del 14 de fevereiro deste ano de 2024, 2024, expreso minhas mais sinceras condolências pela partida de nuestro hermano de Juan nosso Esteban irmão Juan Esteban Encina Mendoza. a sus padres A seus Esteban pais Encina, Esteban Encina, madre sua mãe Carmen Carmen Mendoza Encina, sus hermanos seus irmãos, a seus irmãos Joana, Ben Davi Elias, Ibar, Abigail, Mirta, Reinaldo, e os outros familiares. y todos los hermanos E todos os irmãos de la iglesia allá da igreja de lá e e da equipe de trabalho também, da imprensa, de todos os trabalhos lá da obra de Deus lá no Paraguai. E também em Oaxaca, em Putla, Oaxaca, no México, lugar que pastoreava o reverendo, o irmão Alonso Bruno, e ele também partiu com o Senhor. A todos os seus irmãos, Vitariano Miguel, Noemi e Macário, e os outros familiares de nosso irmão Alonso Bruno também recebam minhas mais sinceras condolências. Quando nos vai e parte um ser querido nosso, um familiar ou um irmão, é uma dor muito grande, e muito mais quando eles são crentes no Senhor e são pessoas que estiveram fazendo um labor, um trabalho muito importante no programa divino. E a partida deles, ou a sua partida, nos deixa assim um pouco vazios, porque a gente pensa ou fala, esse trabalho, esse labor que ele realizava, essa pessoa que o fazia com tanto amor e com tanta dedicação, é muito, muito difícil que alguém possa igualá-lo. E muitas vezes, quando acontecem essas coisas, nós percebemos do labor, do trabalho tão importante que essa pessoa estava realizando, fazendo. E nem sequer a gente percebia isso, da importância do trabalho que estava realizando, até que vai-se embora a parte. Uma vez, quando um irmão daqui de Porto Rico partiu, se foi, e estava realizando, fazendo um trabalho na obra, a outra pessoa que o suplantou ficou no seu lugar, vamos falar assim. O irmão William disse, esse é um trabalho de fulano, ou seja, daquele que partiu, que se foi. Assim que deve continuar fazendo isso, bem melhor do que ele, porque isso pertence a essa pessoa. Então vejam que isso foi um ensinamento muito importante, porque vejam, aí ele nos mostrou que esse labor, esse trabalho que estava sendo feito por essa pessoa pertencia, ou seja, já essa posição já pertence a ele. Mas chegou o seu tempo para partir, para descansar, ficar descansando. Mas não deixa de nos sentir, da gente se sentir, nós choramos, nos dá tristeza, nós sentimos. E muitas vezes, pois, a gente não podemos assim com a nossa mente
conceber o porquê, o motivo dessas coisas, o porquê delas acontecem. E assim mesmo pensava. Marta pensava assim mesmo lá. E Maria. E isso, eles sendo amigos de Jesus e tendo aí ao mestre, e tendo aí aquele de quem se tinha falado, os profetas tinham falado dele, tinham falado os profetas no Antigo Testamento, tinham falado dele, e agora tê-lo em carne humana no meio do povo, e que se seu irmão tenha partido, ido, e que Jesus aparentemente, Jesus permitiu isso, que chegasse até nesse ponto ou momento para trazê-lo à vida. Para eles era uma coisa assim inconcebível, não se podia conceber isso. E disso nos fala São João no capítulo 11, versículo 1 em diante, diz: Então estava enfermo, doente, um certo chamado de Lázaro de Betânia, uma certa pessoa, a aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, foi a que ungiu o Senhor com perfume e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Enviaram então as irmãs para dizerem para Jesus: Senhor, eis aqui que aquele que tu amas está doente, enfermo. Olhem. Todo mundo sabia que Jesus amava muito essa família, amava muito a Lázaro. E lhe dizem, ouvindo Jesus, dizem isso, que ele estava enfermo, doente. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta doença não é para a morte, senão para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela ou através dela. O Filho de Deus glorificado, por isso que ele iria fazer. Ou seja, lembrem-se de que ele tinha falado, que o seu nome iria ser glorificado novamente de novo. E diz: eu tenho glorificado, eu glorificarei novamente de novo. São João 12, 28. São João 12, 28 nos fala, versículo 23 do capítulo 12, Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora para que o Filho do Homem seja glorificado. Em verdade, vos digo que se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá. E aquele que aborrecer a sua vida neste mundo, para a vida eterna guardará. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servidor. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto eu cheguei a esta hora, para isto. Ou seja, se o grão de trigo não caísse em terra e morresse, então ele ia ficar sozinho. Tinha que com a sua morte, vejam, aí Deus estava glorificando o seu Filho para poder trazer aqueles que no Antigo Testamento estavam debaixo dos cordeiros, os quais eles sacrificavam de ano em ano aos cordeiros para cobrir o pecado. Mas aí estava o Cordeiro perfeito para
se tornar eficaz, isso que eles estavam fazendo, torná-lo real, o qual eles tinham colocado a sua fé nesse cordeiro, e fazendo assim, eles estariam colocando a sua fé automaticamente, colocando a sua fé no cordeiro perfeito, quando ele realizasse essa obra lá na cruz do Calvário. Se ele não caísse em terra e morresse, ele não podia trazer a vida, não podia, essa fé que eles tinham colocado aí, não era eficaz. Então essa fé não iria produzir essa fé, o que eles tinham crido e tinham colocado a sua fé nisso, nessa promessa. Ou entendessem isso ou não entendessem isso, sua fé estava baseada nisso. Ao então ler, ao ele morrer, já todas essas pessoas que tinham feito esse sacrifício pelos seus pecados ficaram limpos, e então ele pôde passar para recolhê-los e trazê-los à terra na ressurreição depois da dele. Agora, aí quando ele continua dizendo, falando, no versículo 28 deste capítulo 12, Pai, glorifica teu nome. O labor, o trabalho que ele realizou na sua primeira vinda gira em torno do nome que ele tinha para a redenção, para a obra que ele iria realizar, fazer. Então veio uma voz do céu: o tenho glorificado e o glorificarei novamente. E a multidão que estava aí tinha ouvido a voz, dizia que tinha sido um trovão. Alguns diziam, um anjo falou com ele ou lhe falou. Agora, quando Moisés, lá ele escutou, o povo escutou o que estava acontecendo no monte, onde Deus disse: não nos fale, disse o povo, não nos fale. Ou seja, desse jeito, dessa forma, senão que seja através de ti. Ou seja, que sempre seja através de Moisés. Vamos ver se a gente acha isso aqui. Não nos fales mais dessa forma, desse jeito. No Êxodo, vamos ver aí em Êxodo 20. Versículo 18 do capítulo 20. Todo o povo observava os trovões e o estrondo e o sonido da buzina, o som da buzina e o monte que fumegava, trovões e relâmpagos. E o povo, vendo isso, tremeram e pôs-se de longe. Ficou de longe e disseram para Moisés: fala tu conosco e nós ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. E Moisés respondeu para o povo: não temais, porque para provar, Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Agora olhem como é que o povo
tem que escutar Deus, ou de Deus, é através do seu profeta. Porque senão, vejam aí, diz, porque senão, para que não morramos. Ou seja, é melhor que Moisés fale, não Deus, diretamente conosco. Ou seja, torna-se o profeta, se torna vamos falar assim, um filtro, um intercessor. Assim ficou Moisés de pé, tipo e figura de Cristo, entre Deus e o povo. Ficou Moisés aí quando ele lhe disse, deixa-me, e eu riscarei esse povo e te colocarei sobre um povo maior. Ou seja, a pessoa vê aí como se Deus estivesse pedindo permissão para Moisés. Mas olhem, o poder que um profeta tem quando Deus o coloca, o posiciona no meio do povo, e ele, podemos ver aí que, mesmo que se fizer algo, ou se faz algo que possa lhe custar uma bênção, pois ele também tem que passar por essas lutas, porque aí, vejam, feriu a rocha quando se suporia, ele deveria falar com ela, e isso lhe custou não passar a terra prometida, mas Deus teve que honrar a palavra desse profeta, e a rocha deu água, produziu água, a rocha, mas nem por causa disso ele deixou de ser o profeta de Deus para essa dispensação. Portanto, aí Moisés, quando ele disse, não, Senhor, depois o que é que vão falar? Vão dizer, depois que tu os tiraste do Egito, então agora tu vens e os destrói? As nações vão começar a falar mal de ti. Agora vejam como essa conversa que Moisés teve aí com Deus, falando com Deus, foi uma coisa que Moisés estava fazendo a favor do povo, intercedendo pelo povo, fazendo isso. Como quando a ocasião em que Eliseu estavam zombando de Eliseu, aqueles meninos, e olhem, qualquer um diria, olha, mas uns jovens, umas crianças, como esse homem os vai amaldiçoar, maldizer. E vejam o que esse profeta falou. Deus teve que honrar isso. Saíram dois ursos saíram e os mataram. Ou seja, que quando Deus está cumprindo o seu programa na terra, todo o céu respalda totalmente esse profeta, o céu, tudo que ele falar, Deus respalda, ou lhe respalda. Respondeu Jesus e disse, estou no versículo 30 do capítulo 12 de São João, não veio esta voz por minha causa, senão por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora o príncipe deste mundo será jogado fora, lançado fora, e eu, se for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo, para mim. Tudo isso terá novamente ou de novo terá um cumprimento físico, tudo isso, onde os reinos deste mundo virão a ser ou se tornarão a ser o reino de Deus. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve anjos dos céus que disseram, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que estavam sentados diante de Deus em seus rostos, nos seus tronos, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, te damos graças, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e o que hás de vir, porque tu tomastes o teu grande poder e reinaste. E as nações se iraram-se as nações, e a tua ira veio, chegou, e o tempo de julgar os mortos e de dar o galardão a teus servos os profetas, aos santos,
mortos e àqueles que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e de destruir aqueles que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu, e a arca do seu pacto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande granizo, saraiva de granito, chuva de granizo. Vejam que isso também estará se cumprindo plenamente neste tempo final. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E daí, disso ele está falando, Jesus está falando disso, dessa obra que ele estava por realizar, por fazer, por cumprir, que ele estava por cumprir aí, na sua primeira vinda. Agora, na escritura que nós tínhamos parado de São João capítulo 11, olhem, está falando de que essa morte era para que o Filho de Deus seja ou fosse glorificado, e continua dizendo no versículo 5, e Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava doente ou enfermo, ficou. Mais 2 dias ficou no lugar onde ele estava. Todavia ficou ainda mais 2 dias. Agora, nesta mensagem, fala a este monte, o qual ela foi pregada, a mensagem, no dia 23 de novembro de 59. Aqui nos conta a ocasião ou a vez onde estavam pescando, mas para não ler tudo isso que ele está falando aí, está contando aí, desde que chegaram até esse momento em que eles estavam pescando, apenas uma partezinha aqui. Diz, página 10 diz, seu filho e eu voltamos a Tucson para vir aqui agora, e estávamos pescando em Darwood, uma semana depois disso, e essa noite pescamos um bonito grupo de peixes, mas a isca dele acabou, e estávamos jogando de pé as linhas para pegar pequenas gargantas azuis, um tipo de peixe, para que mordessem, fossem pescados. E o Senhor Wood disse para Lyle, ambos eram irmãos, deveríamos ir com esta anciã, esta velhinha. Ambos eram irmãos. Deveríamos ir com essa anciã, junto com ela tem 90 anos de idade, disse. Quando éramos pequenos, testemunhas de Jeová, íamos até lá e ela nos dava um pão e manteiga. Tu te lembra desse velho pão feito em casa? Disse, deveríamos ir e dizer para ela que agora somos salvos. Isso é correto. Isso era o correto a ser feito. Agora, por favor, tente reter isso, segurar isso. É como digo, às vezes, as coisas, às vezes o que muda a situação completa, a forma em que eu digo as coisas muda a situação completa. Então eles falaram apenas a coisa correta, porque justamente nesse tempo o Espírito Santo desceu dos céus sobre mim. E eu disse, assim diz o Senhor. Algo lhe veio, lhe chegou. E amigos, tem gente que esteve aqui comigo desde esse tempo, um rapazinho da cidade de onde eu venho, e eu pergunto a todos se em algum lugar, em qualquer tempo, vocês ouviram essa ou qualquer profecia ser feita e que ela não acontecesse exatamente da forma em que foi falado ou dito. Vejam, isso foi registrado em todas as partes. Quantos sabem que isto é a verdade? Levante suas mãos aqueles que sabem que isso é a verdade. Certamente, isso é exatamente assim, porque é Deus. Se fosse eu, falharia. Toda vez falharia se fosse eu, mas se é Ele, nunca pode falhar. Não pode falhar se for Ele. E eles disseram, bom, o que tu pensas que será? Quando ele disse, assim diz o Senhor, eles disseram, o que tu pensas, irmão Branham? Ou seja, o que foi que aconteceu aí? O que é? O que vai ser? Eu disse, haverá uma ressurreição de uma pequena vida, um animalzinho.
disse: eu não vi exatamente o que era isso, mas era algo que veio de repente na minha vida, ou até mim. Na minha vida. E nós estávamos falando desta escritura. E eu pensei, bom, deve ser um gatinho do meu menininho, que meu menininho matou. E nós temos um pouquinho de medo dos gatos em nossa casa. E a minha pequena veio numa tarde, a Rebeca veio e outra menina vizinha, e tinha uma velha gatinha que era mãe e queria conservá-la ou guardar ali. Eu disse que está bem, está direito. E eles a colocaram numa caixa e na outra manhã tínhamos como 8 ou 10 gatinhos. A gatinha estava prenha. Assim que meu pequeno José, que tinha 2 anos de idade nesse tempo, queria vê-los, a cada um deles, dos gatinhos. Agora olhem aí algo. Lembre-se que José, o filho do irmão Branham, tipifica a segunda vinda do Senhor. E aí, lá Jesus, ele fica mais 2 dias. E isso representa os 2000 anos da morte de Cristo até hoje, até aqui. E depois desses 2000 anos, que virá a ser o 7º milênio de Adão até aqui, até hoje, 3º milênio de Cristo até hoje, é onde acontecerá a ressurreição. Agora, e os gatinhos nem mesmo tinham seus olhos abertos, e ele levantou um e o olhou, e o apertou e o jogou. Ou seja, José pegou um gatinho, apertou ele, assim que o gatinho apenas se encolheu enquanto saíamos. E eu pensei, talvez quando chegue em casa, o Senhor levantará esse gatinho, assim como ele fez com a mãe Seriguela. Você leu a história história foi para todo mundo. Assim que eu disse, talvez esse gatinho terá vida, ou seja, que ele certamente o tinha apertado tanto que esticou o gato bateu as botas, ou seja, morreu. Eu pensei isso no meu coração, mas ele não falou nada, ou seja, o Senhor não disse nada que era ou que fosse isso. Ou seja, já tinha acontecido, mas se tu estás me mostrando isso, pois certamente é porque esse gatinho já estava morto, já tinha morto. Certamente pela morte do gatinho é que eu vou, com essa morte do gatinho é que eu vou despertá-lo, acordá-lo, ou seja, levantá-lo, ressuscitá-lo, porque é a ressurreição de um animalzinho que vai acontecer. Esta mensagem eu ontem à noite estava lendo, como às 6:30, às 7 da noite, eu estava lendo essa mensagem. E vendo o que estava acontecendo aí, eu li tudo isto à noite. E pela manhã tinha mandado umas palavras como de 2 a 3 minutos para essa família do pastor Alonso Bruno. Pela manhã, umas palavrinhas curtas. E quando estive em casa à noite, ontem, que eu estou lendo esta porção dessa mensagem e tudo o que estava acontecendo aí, e disso nós vamos ler mais adiante agora, por uns minutos. Disse, olhe, isso está bom para falá-lo em algum momento que alguém partir. A pessoa não deseja que ninguém parta, vá embora, mas isso me veio na mente, isso, de ler isso em algum evento, acontecimento que aconteça, da partida de um ser querido. E essa mãe, quando eu me levantei às 4 e alguma coisa às 5, essa mãe me manda isso, uma mensagem que me enviou às 2 da manhã,
Porfírio Tilheria me enviou, o reverendo Porfírio, de que se tinha partido ontem às 1 da tarde em um acidente de trânsito ao nosso irmão Juan Esteban. Acidente de trânsito. A pessoa pode dizer assim, uma coincidência, mas compartilho com vocês essa experiência também para que vejam que é algo que, vamos dizer, comum, normal, que aconteça isso. Agora, olhem, aí tinha 2 anos, José tinha 2 anos aí. Vamos ver aqui, continua dizendo. Talvez esse gatinho será quem virá à vida. Eu pensei isso no meu coração, mas ele não falou nada. Pescamos durante essa noite e na outra manhã não tínhamos pescado nada, coisa alguma. Essa noite nós mudamos, trocamos nossas linhas e a isca para isso, para essas gargantas azuis, e eles não mordiam isso. E quase no amanhecer, tínhamos todas as nossas cordas colocadas. Fomos para uma pequena canaleta, acho que é um riozinho, e estávamos pescando com a linha voadora para peixes maiores. Esses são pequenas gargantas azuis maiores. E o irmão William escreve aí, Peixe Garganta Azul. Tenho 2 livros, 2 folhetos dessa mensagem. Numa escreve Peixe Garganta Azul e na outra escreve Garganta Azul, é igual os filhos de Deus, os escolhidos. Olhem o que estava representando isso aí. Lembre-se que na visão que foi mostrada, desse lago, ele queria pescar esses peixes grandes, de que o anjo tinha falado disso, que ele iria ensinar a pescar. Sempre vejam, estavam buscando, mesmo no seu dia a dia, no seu diário viver, no seu comum, no seu normal, Deus estava refletindo nele o que seria essa pesca desses peixes grandes. E isso está acontecendo neste tempo final em uma grande carpa catedral, tenda catedral, porque aí é onde seriam colocados no lugar santíssimo dessa pesca milagrosa que está realizando na terceira etapa. Esse é um outro ângulo do que essa escritura de São Mateus capítulo 13 vem a se cumprir com a vinda dos anjos ceifadores que trazem na beira todo tipo de peixe. E uma vez atiram para a beira da praia, recolhem o bom e colocam em cestos, e o mal jogam fora o que é mal, porque vem para trazer ou fazer essa separação, essa segregação. Agora, tudo isso as obras ou são as obras desses ministérios no meio da igreja para esses peixes grandes que não foram pescados para serem colocados na 7ª era, não foram pescados pelo irmão Branham, senão que são colocados neste tempo final, esses peixes grandes que são representados nos 153 peixes, são colocados, esses grandes peixes, na etapa de pedra angular, onde estaria Deus glorificando o seu nome novamente ou de novo, e Deus estaria cumprindo a ressurreição e a transformação. Agora olhem, diz assim que estávamos pescando esses grandes peixes na linha, jogando a linha na linha voadora, e o Sr. Wood tinha uma vara e uma manilha, carretel, e ele apenas jogou na água como um grande anzol, e um pobre e pequeno garganta azul engoliu a isca, metendo até no fundo, até as suas entranhas, lá no fundo, e ele o puxou para cima, o puxou e disse:
Vejam, isso foi feito isso foi feito por uma outra pessoa. Ele joga essa isca ou a carnada com a linha, com o carretel, jogou com o carretel. E diz que ele o puxou, foi puxando para cima, e eu desejaria que tivessem visto ele aí. Nem mesmo se pode ver o anzol. E ele apenas pegou o peixe assim e puxou com as entranhas e tudo, jogou os brônquios do peixe, ou seja, pegou o peixezinho e deu assim as guelras, tirou as guelras, né? Quando tirou, porque o peixe mordeu o anzol e meteu na boca todinho do peixe o anzol. Ficou por dentro o anzol da boca, entrou pela boca do peixe. Para tirar o anzol, quando puxou, é como se tivesse virado ao contrário. Tirou tudo de dentro do peixe, foi para fora. Puxou as entranhas, tudo, deixou um buraco, oco, praticamente. Ele tirou as guelras e jogou na água para tirar o anzol dele, do peixinho. E o peixinho ficou se debatendo por 4 ou 5 vezes e abriu suas pequenas asinhas e morreu. E estava aí na água, estirado. Ou seja, ele tirou por dentro tudo e o jogou fora. O peixinho estava flutuando. Mas disse como que se ele tivesse virado ao contrário, mas era mostrando que tinha tirado tudo dentro dele, mas o deixou. Não é que ele estava voltado ao contrário, ou seja, senão ele estava um buraco aí dentro do peixe, estava sem nada, porque ele tirou tudo, nada por dentro. As tripas. E o peixinho ficou se debatendo por 4 ou 5 vezes e abriu suas pequenas asinhas e morreu. E estava aí na água. Assim que ele disse: pequenininho, tu atirastes o teu último tiro, tua última reserva de tiro. Ou até aqui chegastes, em outros lugares diz, até aqui chegastes. E outros ditados mais. E nós continuamos, prosseguimos. E eu disse: Laile, tu não deverias pegar o anzol assim. Eu estava tentando de lhe dizer, lhe falei, coloca um anzol menor aí. Ele era apenas um jovem da granja que nunca tinha pescado muito do campo, assim que o peixinho esteve aí por quase meia hora. O peixinho ficou aí. E ele escreve meia hora. E nesse outro ele escreve: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Assim que o peixinho esteve aí por quase meia hora e o vento o empurrou para o turvelino, um redemoinho onde estavam os lírios, lá na beirada. As ondas levaram ele. E estávamos pegando uns peixes muito bonitos. E aí ele escreve neste outro: eu estava pegando peixes muito bonitos, vivos. E de repente algo aconteceu. Agora eu falo estas palavras com a Bíblia aberta. Algo aconteceu, algo assim como uma descida de um ungimento que nunca eu senti antes. E aí Deus está falando com seu profeta. E ele sentiu isso no livro dos selos. Ele fala em vários lugares que ele diz que a Moisés, ou com Moisés, lhe vinha ao seu pensamento as ocasiões onde Deus lhe falava, ou uma das formas, porque vejam que também lhe falou da sarça com ele, também lhe mostrou mostrou-se a ele como
como um homem, e também tinha dito que com Moisés falava cara a cara, face a face. Vejam, diferentes formas. Vamos ver aqui se é na 202, selos. Este é um dos lugares. Deus morou conosco na carne. Ele foi a palavra antes de ser uma palavra, é um pensamento. E um pensamento tem que ser criado. Bem, muito bem. Então, os pensamentos de Deus chegaram a se tornar criação quando foram falados pela palavra. Assim é quando ele se apresenta a você como um pensamento e lhe é revelado. Ou te é revelado. Todavia, ainda é um pensamento até que você o fale, o falar. Enquanto não o falar, todavia, ou ainda fica como um pensamento. Por isso, vejam, Deus aí está com Moisés, cumprindo tudo o que ele estava lhe dando, mas enquanto estava no seu pensamento, não era algo que iria se cumprir. Era um conhecimento que Moisés tinha, que Deus lhe dava por revelação, mas até que ele não fosse falado, até que não fosse falada, isso não se cumpria. E podia falar as coisas e no momento não acontecesse nada, não acontecia nada, mas outras vezes acontecia no mesmo instante e não acontecia nada, vamos dizer, em outro momento não acontecia nada, em 1 hora, 2 horas, em 1 dia, em 2 dias, em 1 mês. Mas a palavra já foi falada. Deus tinha que honrar essa palavra e então já o que Moisés tinha que fazer era esperar para que Deus o cumprisse no momento em que isso tinha que se cumprir. A palavra já estava falada. Podia dizer, olha, Moisés errou e começar a zombarem de Moisés. Não aconteceu nada, não aconteceu coisa alguma. Não era no tempo em que Moisés dissesse isso para que se cumprisse. Senão que o que cabia a Moisés era que ele falasse a palavra e Deus se encarregaria de cumpri-lo no tempo em que ele o iria cumprir. Quando Davi falou, ou disse lá, amarraram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos, não era que iriam fazer isso com Davi lá. E olhem, passou tantos anos depois, passaram e Deus então cumpriu essa palavra desse profeta no cumprimento daquele de quem isso estava sendo falado neste momento por Davi. E viria a ser a palavra cumprida em Jesus. A palavra tornou-se a palavra cumprida em Jesus. Não foi que não se cumpriu. Se cumpriu no tempo e na pessoa correta, certeira. Na pessoa que tinha que se cumprir isso. Por isso aconteceu, página 202, eu estou no livro dos selos. Por isso aconteceu com Moisés, que saiu para orar e saiu para orar. Por isso aconteceu com Moisés, que saiu para orar e ao seu redor estava essa coluna de fogo e Deus disse, vai, levanta tua vara, teu cajado para o oriente e chama as moscas. Não havia nenhuma mosca, mas ele saiu, levantou a vara, o cajado, e disse, venham as moscas. Todavia não tinha nenhuma mosca quando ele voltou para a sua casa, nenhuma mosca havia. E o pensamento de Deus já tinha sido falado, já era uma palavra, e agora tinha que se cumprir, vê? O pensamento de Deus já tinha sido
colocado na mente de Moisés, mas quando Moisés o falou, vejam, tornou-se o pensamento sendo falado. Ou seja, que enquanto estava sem ser falado por esse profeta, o pensamento ficava como um pensamento e ficava algo que Deus tinha dado para Moisés, mas sem vida. Ou seja, não iria se cumprir isso, e iria se tornar uma realidade até que Moisés o falasse. Quando Moisés o falou, então veio isso, se tornou a palavra desse pensamento que foi colocado em Moisés, e esse pensamento então falou, ou se falou esse pensamento. Agora, também na página dos selos, na 279, também aí nos fala, vamos ver o que ele escreveu, o que nos fala o nosso irmão William, que ele escreve. Deus se apresenta como um pensamento ao profeta, ou para o profeta. Agora, isso foi o que aconteceu lá com o irmão Branham, onde desceu esse ungimento e diz que eu nunca senti isso antes. E algo disse ou falou, fica de pé. E eu fiquei de pé, me pus em pé. Lyle e Evans jogaram os seus anzóis, e disse, o que acontece com ele? Jogaram as suas varas com o carretel. Parece que eles viram o irmão Branham assim, de uma certa forma, de um certo jeito, em que já algo tinha acontecido com o irmão Branham, que eles não sabiam o que tinha sido, ou o que foi, ou o que era. Banks disse, vigia isso, algo está por acontecer, atento. Algo está por acontecer, e algo me disse, aí está o irmão Branham, e algo me falou, fala a esse peixinho, e ele viverá novamente, ou de novo. Tudo isso é tipo e figura do que neste tempo final se estará realizando, Deus estará fazendo através da sua última manifestação, onde ele, no Evangelho segundo São João, capítulo 5, capítulo 25 em diante, onde diz, em verdade vos digo que vem a hora e agora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. E o irmão William tinha escrito aí, o irmão William, do Espírito Santo em carne, escreveu o irmão William aí. Ou seja, aqui, a mesma coisa que aqui Deus está mostrando através do irmão Branham, nesse momento aqui que eles estão pescando, e o que nós estamos lendo também do Evangelho segundo São João, no capítulo 11, nos mostra nestas duas vezes ou ocasiões, nos mostra o que estaria acontecendo neste tempo final, neste último tempo, com a ressurreição de todos os que partiram das eras e os do nosso tempo também. Agora vejam, nesta outra mensagem, vejam, ou seja, neste outro folheto desta mesma mensagem, ele escreve aí embaixo a manifestação, o poder de Deus para a ressurreição de um peixinho, porque tipifica, representa a ressurreição dos mortos em Cristo, que são os peixes espirituais debaixo da era de Pisces, a era cristã da dispensação da graça. Pisces é peixes. Agora lembrem-se que todos os que partiram
das eras e também os do nosso tempo, que entraram pela porta da dispensação da graça e obtiveram o seu corpo teofânico da sexta dimensão, eles estão representados nesta ressurreição que aqui foi feita pelo irmão Branham, que ele fez com esse peixinho. O irmão Branham. Essa ressurreição. Agora, existem teofanias que serão colocadas em pessoas, porque diz que lhes serão dadas vestimentas. Essas são teofanias. Portanto, são criadas. Porque quando a irmã Ratty Wright pediu pelos seus filhos, lá o irmão Branham estava representando a salvação não apenas desses dois jovens, senão de todos os familiares dos crentes no Senhor. Portanto, a terceira etapa também obrará, trabalhará a favor dos familiares, dos parentes. E se morrer algum que não recebeu a Cristo como seu Salvador e não entrou pela porta da dispensação da graça, e os seus familiares, parentes escolhidos o reclamam, lhes serão dados, teofanias lhes serão dadas para poderem viver eternamente. Porque sem a teofania, sem a palavra, uma pessoa não pode viver eternamente. Tem que ter a palavra para que possa viver eternamente. Agora, olhem, continua dizendo, Banks disse, fica vigiando, algo está por acontecer, alerta. E algo me disse, fala a esse peixinho e ele viverá novamente. Vê, lhe veio ao pensamento. E esse era o momento em que ele tinha que falar isso. Aí, vejam, ele não esperou para mais adiante falar isso, senão que Deus aí lhe disse, fala. E já quando ele lhe falou, fala, tem que falar. As entranhas estavam brancas, dependuradas para fora da sua boca, saindo pela sua boca, e eu disse, peixinho, Jesus Cristo te dá a tua vida. E Deus nos céus, e quem é solenemente o meu juiz. Esse peixinho voltou-se e nadou para baixo por essa água tão forte quando ele podia nadar. E o senhor Lee Wood apenas caiu sobre o barco, se ajoelhando e disse, isso foi por mim, porque eu disse pro pequenininho, tu atiraste o teu último tiro. E eu lhe falei, não foi assim, não foi isso. Agora a coisa estranha para mim é isto. Como é que Deus, o grande Jeová Deus, usaria o seu poder para trazer um peixinho quando nós pegamos 200 ou 300 deles na noite anterior? Mas ele usou o seu poder para trazer esse peixinho à vida. E eu tinha pelo menos 300 crianças doentes numa listagem para orar por eles e ver uma visão, ter uma visão por ele. Por volta de 300 meninos com hepáticos. E Deus se move no seu poder para ressuscitar um peixinho. Agora, o que representa esse peixinho, vejam isso, Deus tinha que mostrar aí o que ele iria fazer neste tempo final, neste último tempo, os quais representados nesses peixinhos, tal como o é Juan Esteban, Alonso Bruno,
o Esteban Mendonça, também os que partiram, e se restam alguns também, por eles também, Juan Esteban, todos os que estavam representados nesse peixinho, nesse peixe, vejam que esse poder Deus o estará manifestando para a ressurreição desses peixes, desses pescados, porque já estão no aprisco, no redil. Mas falando de peixinhos, esse peixinho representa a todos os filhos de Deus que dormem, estão adormecidos, que descansam de seus labores e trabalhos. Agora, esse poder é o que Deus estará usando para trazer a vida a todos os escolhidos de Deus que partiram e que descansam aí na sexta dimensão. Isso é a única coisa que não posso entender. Como é que Deus pôde fazer uma coisa igual a essa nesse pequeno peixinho? E seres humanos morrendo por todo mundo de câncer, de leucemia e todo tipo de doenças. E Ele trouxe esse peixinho à vida. Agora vejam o que no livro de citações nos fala na página 166 do livro de citações, parágrafo 1476. Diz, isso nos há de saber se ele está interessado de falar a palavra de vida para um pequeno peixe insignificante aí jogado morto na água por meia hora. Ele certamente pode falar a vida a seus filhos algum dia. Falar vida a seus filhos algum dia. Não importa se seu corpo não seja mais do que uma colherzinha de pó. Ele falará e responderemos a ele algum dia, ou para ele. Ele aí escreve: cristãos é igual peixes. E escreve a ressurreição dos escolhidos, representada na ressurreição do peixinho. E também escreve meia hora de silêncio. E escreve o falar vida a seus filhos. E também escreve neste outro livro de citações, escreve peixe é igual a cristãos. E escreve o peixe ressuscitado pela palavra falada. E também escreve a ressurreição ou na ressurreição do peixinho. Agora vejam. Ele diz aí, ele responderemos algum dia, ele falará. Vejam que isso que nós lemos em São João, capítulo... Vamos ver. O Evangelho segundo São João, onde falou de o tenho glorificado e eu glorificarei novamente. No capítulo 12 de São João, vejam tudo isso. Se está aí Deus está aí mostrando o que seria neste tempo final, na ressurreição de todos os que partiram das eras passadas e os do nosso tempo. Agora, vejam vocês como
em algo aparentemente em algo insignificante, Deus estava mostrando aí o que neste tempo final será com a ressurreição dos santos e a forma, a maneira em que isso seria feito, realizado. Tem que ser falada, a palavra tem que ser falada, e quando a palavra é falada, pois tem que ter um pensamento de Deus nessa pessoa. E se tem que haver uma pessoa, pois tem que existir um ser humano. E se tem que haver um ser humano, pois tem que ser um profeta. E se tem que ter um profeta, tem que ter uma era e um povo para o qual Deus o tem enviado para cumprir essas promessas, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os profetas. E para a ressurreição neste tempo final, tem que estar o homem, tem que estar a pessoa, tem que estar o instrumento pelo qual, através dele, isso aconteça, ocorra. E aí, no meio dessa família, eles tinham nada mais e nada menos do que a Jesus, o cumprimento da sua primeira vinda, o cumprimento da vinda do Senhor na pessoa chamada Jesus. Agora, vejam que ele diz, onde nós tínhamos ficado, que ele ficou por 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, disse para os discípulos, vamos para a Judéia novamente. Lhe disseram os discípulos, Rabi, agora procuravam os judeus, te procuravam para te apedrejar. E de novo vais até lá? Em vez de dizer-lhe, bom, se o Senhor disse que vamos para lá, pois vamos para lá, não vamos questionar isso com ele. Ele disse que o iriam apedrejar, mas de alguma forma, de algum jeito, Deus já lhe mostrou que ele nos está dizendo agora que vamos até lá. A mesma coisa quando aconteceu, quando perguntaram ali, porque ele falava por parábolas, em vez de perguntar o que significava isso. A pessoa tem que saber como se aproximar de Deus e como pedir a Deus as coisas. Em vez de começar a buscar uma forma para contradizê-lo, aquilo que Deus está cumprindo, contradizer aquilo que ele estava cumprindo e começar uma forma de combater, começar a raciocinar e por que ele está fazendo as coisas desse jeito, combatendo isso, em vez de fazer isso, ficar por-se a pedir a Deus que lhes abra o entendimento às Escrituras para poder ver o que Deus está fazendo. Eles aqui não fizeram isso. Pelo contrário, Jesus lhes disse, não tem o dia 12 horas. Aquele que anda de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas aquele que anda de noite tropeça porque não há luz nele. Olhem, aí os deixou mais confundidos ou confusos, porque não lhes falou nada. Mas se não estão perguntando para ele ou não estão fazendo a pergunta e querendo, Senhor, mostra-nos, por que tu vais até lá? Mostra-nos para a gente também, mostra para a gente também saber. Não, eles ficaram dizendo aí, olha, mas eles te procuraram te apedrejar e agora tu vais novamente para lá? Então, ele responde com algo que eles ficaram mais enrolados nisso. Mas o que isso tem a ver com a luz do dia e que 12 horas, isso de 12 horas, que aquele que anda de dia não tropeça, e mais o de noite sim, agora sim que estamos mais enrolados. E falando isso, lhes disse depois, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertá-lo, acordá-lo. E aí mudou o tema e nem lhes falou mais. Não lhes explicou nada, nem lhes falou nada. Coisa alguma. Disseram então seus discípulos, Senhor, se dorme, ficará curado. Porque ao Jesus falar-lhes que estava dormindo, eles responderam, bom, Jesus vai, certamente o vai curar, como fez outras vezes. Vamos para lá então.
Mas Jesus dizia isso, falava isso da morte de Lázaro, e eles pensavam que ele falava sobre o repouso do sono. Então lhes falou claramente, Lázaro morreu. Então aí já lhes falou claramente essa revelação aí de que aqueles que partiram não morrem, senão que dormem, adormecem, estão descansando, porque o Filho de Deus, como veio de Deus, o Filho de Deus, e vem desse grande atributo, e vem dessa grande Shekinah, é eterno. Se vem para este planeta Terra e morre ou morrer, continua vivendo. Somos eternos com o eterno. E ele estava dizendo, falando aí uma revelação muito grande, mas então depois ele fala de uma forma comum, normal do povo, e então Jesus lhes falou claramente, Lázaro morreu, para que o entendam bem, entendam direito, Lázaro está morto. E eu me alegro por vós de não ter estado lá, para que não creiais ou acrediteis, mas vamos até ele. Disse então Tomé, chamado de Dídimo, aos seus condiscípulos, vamos também nós para que morramos junto com ele? Lembre-se que Tomé representa as fátuas. E aí está acrescentando aquilo que Jesus tinha dito ou falado. Tomé. Quem tinha dito para Tomé que isso era o que Jesus iria fazer quando chegasse até lá? Ele se ficou entre os discípulos a acrescentando e a começar a falar coisas que ele não tinha que falar ou ficar falando. Veio, pois, Jesus e achou que já fazia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Betânia estava perto de Jerusalém, como a 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido até Marta e Maria para consolá-las por causa de seu irmão. Então Marta, quando viu que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, mas Maria ficou em casa. E Marta disse para Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei agora que tudo o que pedires a Deus, Deus tu concederá, te dará. Tem um lugar onde depois nós vamos ler em uma mensagem, por estes dias em que fala da fé de Marta e a fé de Maria, como cada uma delas, quando Maria pegou a melhor parte, porque ela ficou escutando o Senhor, e Marta estava afanada, perturbada com os quefazeres, as coisas da casa, e tudo isso nos fala um pouquinho mais de tudo isso em uma mensagem, mas vamos continuar aqui. Mas sei também agora que tudo que peças ao Pai, a Deus, Deus te dará. Jesus lhe disse, teu irmão ressuscitará. Eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Ou seja, ela tinha o conhecimento do que Deus tinha falado através de Jesus, de que iria ressuscitar no último dia a todo crente nele. E isso, ele tinha falado isso no Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 39 em diante, onde diz, e esta é a vontade do Pai que me enviou, que tudo o que ele me der não perca eu nada, senão que eu ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Agora vejam. Olhem, e aí mesmo, versículo 41, murmuravam então dele, os judeus murmuravam dele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, ele diz, diz este que do céu eu desci? Que desci do céu? Jesus lhes respondeu e lhes disse, não murmureis entre vós. Ele sabia que estavam murmurando dele. Como dizendo, mas o que é que se pensa que é?
que ele pensa que é como ontem nós estivemos falando disso. Agora qualquer um, todo mundo, lê a Escritura e quem menos crê ou aquele que não crê, até mesmo aquele que não crê em Deus, pode dizer isso. Jesus foi um grande homem. Pelo que está escrito na Bíblia, olhem, esse homem, tudo o que ele fez, mal agradecida essa gente lá, muito mal agradecida, que não viram as obras que Deus estava fazendo através dele. E não se dão conta, não percebem a forma em que Deus cumpriu essa promessa. Em um jovem obreiro construtor, um comum do povo, uma pessoa comum do povo, ou entre o povo. Agora vejam que ele diz aí que todo aquele que vê o Filho, ou seja, vê a manifestação de Deus nele e crê nele. E aí é onde é duro, é difícil para muitos, tal como foi duro para eles ter que engolir essa grande verdade. Engolir isso, essa grande verdade, conhecendo quem era Jesus, conhecendo a sua família, conhecendo tudo, e vir este falando agora que aquele que vê o Filho e crê nele tem vida eterna e que ele, se ele morrer, ele vai ressuscitar no último dia. Mas o que é que ele pensa que ele é? Quem ele pensa que é? Lembre-se que será paralelo em tudo, diz o irmão Branham no livro de Citações, na página 119, parágrafo 1057 e 1058. 1057 e 1058 de citações. Agora, parágrafo. Agora, isso é o que ele está falando para Marta, porque Marta esteve nessa pregação, ela tinha crido nisso que Jesus tinha falado, e ela tinha esperança. Aí, nesse momento de que se Lázaro, pois já estava morto, pois Jesus, ao lhe falar isso, falar assim, claro, Jesus, se tu falaste isso na pregação faz uns dias atrás, ou hoje pela manhã, ontem pela tarde, no momento em que fosse que aconteceu, tu tinhas falado isso. Ou seja, um mês, 2 semanas, seja um mês, 2 semanas, tu tinhas falado isso e eu sei que isso não tem problema. Isso para mim, pois, é um descanso. Vai ressuscitar, mas se tivesses aqui, se estivesses aqui, ele não teria morrido, e não se tivesse, não teríamos que passar por isso de ressuscitar agora no último dia e esperar que ele ressuscite no último dia, passar por isso agora, que ele ressuscite no último dia. Agora, veja uma coisa importante, é que Lázaro aí, ou lá, estava representando aí também aos que vão ressuscitar neste tempo final das eras, incluindo esse tempo dos apóstolos, porque Lázaro, ao Lázaro ressuscitar, ele não iria pertencer aos do Antigo Testamento. E Jesus, ao dizer eu ressuscitarei no último dia, ele está fazendo referência não a essa ressurreição que iria acontecer aí ou lá, quando ele morresse, ressuscitasse e traria os do Antigo Testamento, porque o último dia é o 7º milênio. Agora, Lázaro, ao morrer, Marta está falando aí uma revelação tão grande, tão grandiosa, porque olhem, Marta, ao dizer, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia, na ressurreição do último dia, se Lázaro não tivesse morrido e ficasse vivo, Marta estava dizendo aí uma mentira. Porque Lázaro era um dos que iria ressuscitar lá com
com Jesus, com os do Antigo Testamento, junto com Jesus, com os do Antigo Testamento. Porém, Lázaro, mas Marta, ao falar assim, ao dizer isso, ela talvez não percebeu que ela já estava crendo que Lázaro iria ressuscitar aí. Porque ao Lázaro, ao ressuscitar aí, ele iria pertencer à dispensação da graça e, consequentemente, portanto, depois, quando ele morresse, porque ele iria morrer, então iria ressuscitar no último dia. Vejam. Mas ela, vejam, ela falou, e aí Jesus lhe disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é o que, neste tempo final, se estará cumprindo com os irmãos que partem, que dormem, ou que partiram, que dormem, e com os irmãos que partem e que têm crido, ou creram, no cumprimento da segunda vinda do Senhor. Esses, ele poderá dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Mas aqueles que não creem nele, que é a coluna de fogo, pilar de fogo, obrando, trabalhando no meio do seu povo, que é o próprio Jesus, o mesmo Jesus, é o Espírito Santo. É ele mesmo, é o eu sou, o eu sou. Se não creem em mim, ele disse aí em São João capítulo 8, versículo 23 e 24, ele disse, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, em vossos pecados morrereis. Ou seja, a pessoa que morra ou morrer, não crendo naquele que Deus enviou para cumprir as promessas da terceira etapa em uma grande carpa catedral, não ressuscitará na primeira ressurreição, senão que será na segunda ressurreição depois do milênio. Mas todos aqueles que creem que Ele é a ressurreição e a vida, como nosso irmão Juan Esteban ensina Mendonça e nosso irmão Alonso Bruno, e todos aqueles que partiram crendo no cumprimento do que Deus tem prometido ou prometeu, eles ressuscitarão na ressurreição neste último dia. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisto? E lhe disse, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que viestes ao mundo. Tendo dito isto, foi e chamou a Maria, sua irmã, dizendo-lhe secretamente, o Mestre está aqui e te chama. E ela, quando o viu, levantou-se apressadamente e veio até ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, senão que estava no lugar onde Marta o tinha encontrado. Então, os judeus que estavam em casa junto com ela e a consolavam, quando viram que Maria tinha se levantado depressa e tinha saído, a seguiram, dizendo, vai até o sepulcro chorar por lá. Maria, quando chegou onde Jesus estava, ao vê-lo, ajoelhou-se a seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, então, ao vê-la chorando, e os judeus que a acompanhavam também chorando, estremeceu-se, comoveu-se no espírito e perturbou-se, ou se comoveu e disse, onde o colocaste, o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Esse é o versículo menor que existe na Bíblia. Jesus chorou. Vejam. Aí estava o Deus Criador dos céus e da terra chorando.
Mas quando disse para a tempestade, cala-te, emudece, fica mudo, estava o Criador dos céus e da terra, estava falando a palavra através de um homem. Já era o divino. E quando agora mais adiante vai realizar essa ressurreição, já estava o divino, ou seja, já o humano não estava nessa funcionando aí, senão que o divino estava obrando, operando através do humano, de Jesus. Disseram então os judeus, olhai como o amava. E alguns deles disseram, este não podia que abriu os olhos dos cegos, fazer também com que Lázaro não morresse? Sempre tinha que ter existir um que abrisse a boca, tendo esse momento, esse instante tão triste para a família. Sempre não faltam os zombadores e aqueles que falam aquilo que não têm de falar. Todos esses certamente estão fazendo companhia lá com Judas Iscariotes. A Judas Iscariotes estão fazendo companhia. Jesus, profundamente comovido, novamente foi até o sepulcro. Era uma cova e tinha uma pedra colocada em cima, era uma caverna. E disse Jesus, tirem a pedra. Marta, a irmã daquele que tinha morrido, disse, Senhor, já fede, está fedendo, porque já tem 4 dias. Jesus lhe disse, eu não te tenho dito que se credes, verás a glória de Deus? Que se creres. Então tiraram a pedra de onde tinha colocado o morto ou o defunto, e Jesus, levantando os olhos para o alto, para cima, disse, Pai, graças te dou por teres me ouvido. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu falei isto por causa da multidão que está ao derredor, para que creiam que tu me tens enviado ou me enviaste. Quando os mortos escutem a voz do Filho de Deus e se levantem, lembrem-se que isso acontece logo depois da ressurreição das 2 oliveiras. E aí vão dizer a mesma coisa que disseram o soldado que disse, verdadeiramente, este era o enviado de Deus ou o Filho de Deus. Mateus 27, versículo 50, vamos ver, 50 e vamos ver aqui. 54. O centurião e aqueles que estavam com ele, guardando Jesus, vendo o terremoto, sendo visto o terremoto, e o terremoto, esse terremoto, que nos mostra as Escrituras, que as Escrituras nos mostram, certamente é esse terremoto enorme, grandioso, que vai acontecer em Los Angeles, Califórnia. Esse grande terremoto, onde uma 10ª parte irá para o mar, cairá no mar. E as coisas que tinham sido feitas temeram de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Agora, tudo isto é o que estará acontecendo neste tempo final, onde verão e dirão, este era, na verdade, o enviado de Deus. Agora ele diz aí, eu sei que sempre me ouves, mas eu falei isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morto saiu com as mãos e os pés
amarrados com faixas e o rosto envolto num lençol ou num lenço. Jesus lhe disse, desamarrá-lo e deixai-lo ir. Desatá-lo e deixá-lo ir. Deixá-lo ir. Agora vejam, isso foi o que o irmão Branham falou lá quando ele disse: não importa se o seu corpo, no livro de citações, parágrafo 1476, não importa se o seu corpo não seja mais do que uma colherzinha de pó, ele falará e lhe responderemos algum dia. E algum dia lhe responderemos a todos os familiares de nosso irmão Juan Esteban Encina Mendoza, que partiu ontem neste acidente, ou por este acidente também para o nosso irmão reverendo Alonso Bruno. Não fiquem preocupados, que neste tempo final eu falarei e eles ressuscitarão. E assim, todos aqueles que estão aí na sexta dimensão, consolai-vos com estas palavras, animem-se com essas palavras das quais o apóstolo Paulo nos falou delas e nos disse como seria, quando seria e o que aconteceria depois destes eventos ou acontecimentos. Capítulo 4 de 1 de Tessalonicenses, versículo 13 do capítulo 4. Tampouco queremos, irmãos, que ignoreis a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará junto com Jesus aqueles que dormiram com ele. Ou por ele, pelo qual vos dizemos isso em palavras do Senhor, que nós, os que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos, não seremos primeiros aos que dormem, porque o próprio Senhor, com voz de mando, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão em primeiro lugar. Depois nós, os que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para receber o Senhor nos ares, e assim sempre estaremos com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que estas palavras sejam de consolo para os familiares, seus pais, seus irmãos, de nosso irmão Juan Esteban. E também do nosso irmão Alonso Bruno e os outros irmãos que partiram e que partam, ou seja, que todavia ainda faltem por partir, sejam consolados também com estas palavras. Não desejamos que ninguém mais vá-se embora, nos vá, porém, ou parta, mas tem um número aí, o qual tem que ser completado, esse número, para poder se realizar, Deus realizar, fazer o juízo lá e depois trazê-los para cá, para a terra. A ressurreição pela palavra falada. Que Deus os abençoe e guarde e consolem vossos corações. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez.